E se o Itadori Módulo, ou seja, o Brabo, treinasse Uji, Megumi e Nobara? Até aqui a gente sabe que o Itadori, mesmo sendo um falso protagonista, ele teve a melhor evolução na obra. Mas e o Megumi? Tu acha que com o treinamento do Itadori e terror do INSS ele finalmente ia conseguir dominar uma Horaga? Ou ele ainda ia continuar usando ele como uma arma secreta contra o inimigo pra ambos se desviver? Eu sinceramente só espero que ele consiga dominar as 10 sombras, que já foi dito que é um tesouro sagrado, só caiu nas mãos erradas. A Nobara não dá pra falar nada, a maluca tá lá desde o episódio 1 com o mesmo nível de poder, não mudou nadinha, só muda que agora ela tá com um tapa-olho e o roteiro salvou ela. Então segura na minha mão agora o taquinho e bora assistir esse vídeo, pai. Lei. O caos reinava absoluto no que sobrou da estação de Shibuya, mas as coisas estavam prestes a dar muito ruim pro lado das maldições. Brabo. E Jaco soava frio, percebendo que seu plano perfeito de 1000 anos estava indo de base ali mesmo diante dos seus olhos. Satoru Gojo não E que isso, pai? Spoiler, spoiler. apenas estava completamente livre do selamento do reino da prisão e sorrindo feito um maníaco arrogante, como o Mahito acabava de ser completamente obliterado por uma velocidade que a mente de uma maldição Obliterado, que palavra bonita, pai. Eu não tenho esse linguajar, não. sequer conseguia processar. E para piorar o nível de desespero dos vilões, Sukuna havia tentado se aproveitar da confusão para assumir o controle do corpo do seu receptáculo apenas para tomar um golpe direto na própria alma e ser brutalmente expulso. Mas como a história mais sombria do mundo Jujutsu se transformou nesse massacre unilateral a favor dos feiticeiros? Bora lá, pai. Tudo começou alguns meses antes desse fatídico Dia das Bruxas, quando uma versão muito mais velha, amargurada e absurdamente roubada de Yuji Itadori decidiu reescrever as regras do jogo e alterar o destino dos seus amigos. Na linha do tempo original, o Yuji de módulo viu literalmente todo mundo que ele amava de base da pior forma possível. Ah, não, esse daí não, pai. Esse daí, o Chupei, mano. Quando o Chupei vai de arrasta. Aí, pai, quase eu choro, mano. Já tinha até a abertura dele lá no anime. Filha da puta, iludiram muito nós, mano. Não dá, não. O Gojo acabou sendo selado de forma trágica em Shibuya. O treinamento de todos os alunos ficou completamente estagnado. O trio principal ainda era muito inexperiente e teve que bater de frente com anomalias bizarras e apelonas como o Sukuna e o Mahito. Carregando o peso do mundo, esse Yuji adulto desbloqueia uma técnica que permite que ele viaje para o passado, mas com regras rígidas. Ele só tem alguns meses de permanência, e em troca ele nunca mais vai poder usar essa habilidade e nada disso vai apagar o seu próprio futuro. A viagem no tempo apenas cria uma realidade paralela. A vontade de evitar o genocídio de seus amigos fala mais alto do que rever sua própria família. Então ele se teletransporta direto para frente do assustador centro de detenção, chegando no exato milésimo de Ixi, ele foi cedo, pai. Foi cedo. segundo em que o jovem Itadori, Megumi e Nobara iam entrar no prédio. Sabendo perfeitamente que ali dentro a porradaria ia ser desleal e traumática, o Yuji adulto não perde tempo. Ele cria uma barreira gigantesca. Ah, tá. Ele foi cedo por causa do pacto com Sukuna, mano. Ih, tô ficando maluco das ideias. Já tinha esquecido desse pacto aí. Sufocante ao redor de todo o prédio, entra como um raio e maceta a maldição de grau especial em uma fração de segundos, arrancando o dedo de Sukuna dela. Ele guarda o artefato e vaza de uma forma furtiva, deixando o trio de estudantes totalmente confuso do lado de fora. Até mesmo a alma de Sukuna dentro daquele dedo sente aquela presença esmagadora de aura se aproximar. Percebendo que era uma energia ainda maior que a sua, mas o Rei das Maldições decide ficar quieto na dele por enquanto. Até porque não tem muito o que fazer, né? Mais tarde, o Yuji do futuro volta sorrateiramente para a antiga casa onde morava com seu avô. O clima melancólico é quebrado quando ele sente uma pressão absurda e escuta a voz de Satoru Gojo. A saudade bate tão forte no peito do guerreiro que ele desaba a chorar instantaneamente. Gojo fica perplexo no início, chegando a brincar, perguntando para ele se ele era o pai perdido do Yuji, alguma coisa assim. Já que o Itadori de módulo não tinha envelhecido Mas o que o Gojo tá fazendo aí, pai? muito fisicamente, né? Oi, Franco. Ele não tava viajando a trabalho? O que o maluco tá fazendo aí? Quando você tiver um peitoral desse, aí a gente conversa, tá? Seu Franco. Confiando plenamente na sagacidade do seu mestre, o Itadori abre o jogo e explica tudo sobre o futuro. Satoru acha, no começo, que era só zoeira, mas a riqueza tática de detalhes o convence a recrutar esse viajante misterioso como professor. Logo de cara, o Itadori do futuro pergunta se poderia treinar pessoalmente a molecada do primeiro e do segundo ano. Gojo ainda duvida se o viajante sabia ensinar algo complexo e, em resposta, o Yuji dispara um Kokusei instantaneamente do nada, só para farmar
chamar aquela aura e chocar o feiticeiro mais forte Eu já ia perguntar pra quê, né, mano? É só pra farmar, pai. Vai logo uma expansão de domínio aí. do mundo, com a dupla de professores mais quebrada da história ensinando juntos, a evolução da molecada decola. Enquanto o Gojo cuidava de toda a parte teórica, o Yuji de módulo aplicava a pedagogia da sobrevivência. Ele ensina Maki a sentir o fluxo da energia amaldiçoada de forma insana, elevando a sua resistência física e velocidade. Para Nobara, ele ensina a canalizar sua força através das unhas, permitindo ela disparar ataques fulminantes de longa distância. Já Megumi é forçada a parar de terceirizar o combate e aumentar drasticamente a sua produção de energia amaldiçoada, fortalecendo o corpo para não depender completamente dos seus Shikigamis. Antes ele era muito covarde, ficando apenas no fundo enquanto deixava o trabalho para os outros. Tipo quem ainda não é inscrito no canal, que suga esse conteúdo até o final e foge do combate real na hora de cara apoiar metando o criador. mexão, Então dá mexão. like, se inscreve, ativa o sininho, hype o vídeo para não ser um betinho. Bora lá, bora lá. Sobre a tutela Eita, não ser um betinho, né, pai? Então, deixa quieto, deixa eu dar o like aqui, que tá sobrando nada hoje em dia pro betinho. de Yuji, Fushiguro aprende a misturar a forma fluida dos seus Shikigamis em um só e depois separá-los novamente quando quiser. O resultado desse treino ficou nítido quando o evento de intercâmbio de Kyoto finalmente teve início. Como o Yuji do futuro possuía o roteiro dos eventos, ele ordenou que o seu eu mais novo completasse o estágio com o Nanami mais cedo. Ele sabia que, sem o Itadori por perto, Nanami ficaria completamente perdido contra o Mahito. Lá no evento, o esquadrão de Tóquio humilhou os rivais. Megumi deitou o todo na pura É um treinamento de 10 minutos e os malucos tão quebrando os caras na porrada aí. porradaria franca. Ah, isso aí eu não acredito. O Megumi canhou o Toad. Não, 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 não. Ah, ele formou lá um Megazord de Shingekami. Mano, não acredito nisso aí não. Sem apelar para os sapos, e a Nobara botou a Mai no seu devido lugar com um único golpe crítico. Longe dali, Isso aí eu até a treta entre acredito. o esquadrão de Nanami e Mahito caminhava para a tragédia com Junpei. Mas o viajante mudou as regras. Exatamente antes do Mahito transfigurar o garoto, o Itadori novato ultrapassou a barreira do som e o resgatou. O moleque treinado pelo seu eu do futuro estava insuportável, engatando sequências de Kokusen à vontade e Ah, mas que isso? Treinamento de 10 minutos, o maluco já sabe fazer o Kokusen, já sabe fazer tudo. E na verdade, o Itadori aprendeu muito rápido esse Kokusen, né, viado? Bora falar a real aqui. Foi 5 mil. Tojo falou, olha, se concentra em energia amaldiçoada na rodela do ânus, assim, do furico, tu vai acertar o Kokusen. Aí o maluco concentra, pronto. Foi rápido demais, mas isso aqui tá muito rápido, pai. usando energia amaldiçoada para ataques de longo alcance. A luta virou um pesadelo e terminou com o Mahito fugindo escorraçado. De volta ao festival, Jogou foi solado por Gojo de forma vergonhosa em algum lugar, mas enfim, isso é irrelevante. O Hanami ataca os estudantes e a recepção é assombrosa. Max se manteve firme sem tomar uma gota de veneno enquanto o Megumi causava danos reais com Shikigamis fundidos. Mesmo não sendo fortes o suficiente para matar maldições especiais sozinho, a cavalaria brutal apareceu na forma da dupla Todo e Yuji do futuro. O Itadori engatou vários Kokusen consecutivos enquanto todos spamavam o Boogie Woogie. Eles esgotaram e derrotaram o Hanami sem que o Gojo sequer fosse necessário e sem feridos graves. Satoru Gojo ficou impressionado com a rapidez do Yuji e ajudou todos a entenderem os princípios da energia, mas o viajante sabia que o seu trabalho não estava terminado. Ele captura o Megumi separadamente, entrega a espada divisora de almas e joga o prodígio num duelo mortal, exigindo que ele invoque o general de Caralho, da finalmente. espada de 8 cabos e o derrote. Megumi ativa um QI de batalha magistral, sofre muito, toma muita porrada, reduz sua energia amaldiçoada para um nível tão baixo que o Mahoraga perde a mira e não consegue acertar ele direito. Aproveitando as brechas, o garoto desponta usando a espada junto da pressão do seu Shikigami e realiza o impossível, domando a besta. Yuji ainda exige que ele domine completamente a sua expansão de domínio. Com o moleque das 10 sombras bufado, o Itadori adulto foca em turbinar o seu eu mais novo. Explorando laços ocultos, ele ensina a manipulação de sangue e destrava as infames técnicas de clivar e desmantelar no jovem, o que choca imediatamente o Sukuna, que não entendia. Tá, peraí, mas pra ele, o Yuji Itadori dominar o bagulho lá do sangue e os outros bagulho de buff lá que ele teve, ele não teve que comer o esfeto amaldiçoado, então ele comeu antes? Pai, explica melhor, pai, tá muito rápido, eu quero entender. Como o outro Itadori usava sua própria técnica amaldiçoada. Ele ainda dava lições sobre expansão de domínio. Aos poucos o jovem Yuji domina tudo, Nobara atinge o seu auge, Maki vira um monstro, então chegou o temido Auge, ou seja, a Nobara ficou no mesmo ponto que ela tava.
e do arco de Shibuya. À altura, todos estão dominando as suas habilidades supremas. Eles entram separados, com o Yuji adulto e o novato junto de Nanami, o Megumi com o esquadrão Zenin. Yuji e Nanami trucidam maldições e encontram Mahito. Do outro lado, o Megumi lida com Dagon quando a maldição abre o seu domínio. O Shiguro sobrepõe o ambiente com a sua expansão completa, invoca uma Horaga dentro da área e derrota o povo com um único golpe, salvando a todos. Tuji aparece para atacar o Megumi, mas para o golpe antes de matá-lo ao perceber quem ele era, assim como no canon. Editor, coloca a cena aí pra nós. Bota a cena aí, bora ver. Não pense em nada além disso. Se você errar o tempo, já era. Que droga! Diz aí, qual é o seu sobrenome? Fushiguro. Ah, quer dizer que não é Zenin, então? Tchau. Que alívio, moleque. Qual era desse cara? Quem era ele? Enquanto isso, o Gojo entrava em choque no subsolo ao ver o Geto e quase é capturado pelo reino da prisão. Kinjaku pede as maldições para atrasarem os alunos, mas Megumi invoca uma multidão de coelhos e libera Gojo antes do selo fechar. O Itadori também... O Itadori não contou nada sobre o bagulho do selo? Esse filho da puta só quer treinar os outros, não quer nem contar os bagulhos. Havia avisado Gojo, porém, o choque foi o mesmo. Mas acima, Nanami e os dois Itadores estavam espancando Mahito. Todo entra na briga e o trio amassa tanto a maldição que ele atinge a forma final, mas o Yuji do futuro ainda o domina com a sua nova força. Kenjaku intervém, precisando de Mahito vivo pro jogo do abate, mas o plano dá errado. O Itadori de módulo desponta numa velocidade impressionante e mata o Mahito instantaneamente. Caralho. É isso no chat. Forçando Kenjaku a abandonar tudo e fugir para salvar sua própria pele. Sentindo o clima pesado, Sukuna usa o caos e ataca os feiticeiros presentes, enquanto ele ajuda na fuga de Kinjaku e Uraomi, assumindo o controle. O próprio Yuji começa a perder o controle por um momento, mas contrariando a lógica, Itadori lembra das aulas do Yuji do futuro sobre como atacar diretamente a própria alma para expulsá-la, mesmo que duas almas existissem no mesmo corpo. Juntando tudo o que tinha, o moleque foca a sua vontade, resiste visceralmente aos comandos do demônio e dispara um ataque direto na alma de Sukuna, forte o suficiente para separá-lo completamente e matá-lo de uma vez por todas. Antes que a alma nefasta desapareça, o Yuji deseja em silêncio, na sua próxima reencarnação, ele possa finalmente se tornar uma boa pessoa em vez do monstro que sempre foi. E é aqui que a cena que abriu esse vídeo finalmente fecha o ciclo. Com Satoru Gojo solto debochando descaradamente na cara das maldições, Mahito reduzido a poeira amaldiçoada e o rei das maldições rasgado para fora da existência, o Kinjaku entende de uma vez por todas que perdeu o controle absoluto da sua Não vai ter o jogo da narrativa. Bate, então. O cérebro ambulante ainda tenta um último blefe desesperado, mas não havia nenhuma peça para mover no tabuleiro. Tuji, ainda vagando confuso no subsolo, cruza com o feiticeiro mais forte do mundo, agora completamente livre, e decide simplesmente cair fora, ciente de que aquela briga seria suicídio puro. Uraomi puxa Kinjaku pelo colarinho e os dois evaporam num teleporte humilhante, deixando para trás os escombros do que deveria ter sido o massacre de Shibuya. Pela primeira vez em toda a história do Jujutsu, foram os vilões que fugiram com o rabo entre as pernas de uma operação planejada para dizimar toda a sociedade. E o detalhe mais impressionante de todos: nenhum civil foi transfigurado, nenhum aluno tombou e o Nem o civil foi desconfigurado aí, pai. Aí já não acredito, não tem como. Não tem como. Sempre tem um maluco correndo por lá, sempre tem lá o marmito tocando em um, tocando no outro. Aí se ninguém foi desconfigurado, não acredito não. O trono de Sukuna virou cinzas antes mesmo dele conseguir reencarnar direito. Com a poeira finalmente assentada, o tempo do viajante naquela linha estava se esgotando e ele sabia. Sem alarde, sem discurso bonito, o Yuji de módulo simplesmente solta a espada divisora de almas das mãos de Megumi, bagunça o cabelo do garoto como quem despede de um irmão mais novo e vira as costas. Então o Megumi só precisava dessa espada, né, pra domar uma Horaga. Essa espada e um pouquinho mais de confiança aí, treinar um pouquinho, né, fazer um pouquinho de supino e tal. Antes que qualquer um deles veja a expressão em seu rosto, Nobara grita o nome dele. Gojo, que já tinha juntado todas as peças havia tempos, levanta a mão num aceno preguiçoso e murmura valeu, professor. Baixinho. Caralho, olha o olho do Satoru Gojo, pai. Azulzinho, né? Esses 6 olhos.
Ô, gostei do vídeo, mano. Foi bem da hora, pai. E eu sei que tu tá perguntando assim, o Yuji Itadori de módulo terror do INSS é o melhor professor. Eu sei, eu também tô me perguntando isso. Tem o vídeo dele ensinando o próprio Satoru Gojo. Os 6 olhos aqui, cara bonito. Esses 6 olhinhos tá aqui nesse vídeo, pai. Assiste lá, que eu te espero lá. Gostou da piscadinha? Gostou da piscadinha?